Amanhã, para os próximos dias aí, ainda temos algumas programações. Então, fique atento e não perca nada. Vamos lá. Hoje nós temos culto às 18 horas, então participe. Venha nosso culto de sábado ao entardecer. E também na quarta-feira nós temos culto às 19 horas e 30 minutos. Participe, não perca os nossos cultos aí também. Pode passar? Temos também no próximo sábado, pela manhã, uma Santa Ceia. Então, participe desse momento especial, se prepare já durante essa semana, para que possamos fazer ali, em memória de Cristo, essa cerimônia tão bonita que é a Santa Ceia. E temos também, no próximo sábado, um programa muito especial de Natal, que será às 17 horas, Estará culminando com a programação que inicia hoje, sobre a festa das primícias, na qual a gente traz os alimentos, para entregar ao Senhor e também para poder beneficiar aquelas famílias, que precisam da nossa ajuda. Então, se você não trouxe ainda, dá tempo de trazer. Sábado que vem, às 17 horas, terá essa programação especial, a entrega dos alimentos às famílias, e também terá uma programação muito especial com as crianças. Eles estão ensaiando músicas, estão ensaiando as suas falas, Então, nesse dia, às 17 horas, nós estaremos fazendo uma programação de Natal e também o encerramento da campanha Mutirão de Natal. Participe, sábado que vem, coloque na sua agenda, então. Nós temos também os aniversariantes do mês de dezembro. Michael, eu vou te pedir depois para colocar, tem um link que eu enviei no e-mail. Depois que terminar os anúncios, eu vou te pedir para colocar. Eu mandei semana passada, na verdade. E a gente acabou esquecendo. Vamos aos aniversariantes. Mês de dezembro, no dia 4, a irmã Balbina fez aniversário, a irmã Beth. No dia 5, o Marquinhos esteve também de aniversário, Parabéns a Marquinhos. No dia 6, a irmã Odete também esteve de aniversário. No dia 15, vai estar ainda de aniversário o Michael, Parabéns, Michael. No dia 19, o Anderson também vai estar de aniversário. E no dia 30, o Abner. Agora no mês de dezembro. Mais alguém faz aniversário em dezembro? Flavinha, dia 24, na véspera do Natal. Que legal, hein? Vamos colocar no próximo anúncio aí já a Flavinha também. Mais alguém faz aniversário em dezembro? Não? Vou dar bolo. Vou dar um bolo em vocês, entendeu? Vamos ver. Vamos preparar alguma coisa aí. Mais alguém faz aniversário no mês de dezembro? Não? Então, parabéns a todos os aniversariantes. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Isso. Nós preparamos um videozinho para quem perdeu a renovação de votos, Não vai perder o ano que vem. É um vídeo curto, curtíssimo. Se tu conseguir clicar no link ali, eu acho que abre, Maicon, aquele link que está ali. Eu botei, mas ontem não funcionou, não sei porque ele não foi direto no anúncio. E depois do videozinho, nós teremos a leitura da ata da comissão de nomeações, para o ano de 2026. Só volta ele um pouquinho para começar no inicinho ali, faz favor. Ele é bem curtinho, senão a gente perde o vídeo. Vou mandar agora que eu não tinha... Muito bem. Quem perdeu a renovação de... Quem estava aqui presente no dia da renovação de votos? Foi uma benção, não foi? Esse é o videozinho. Depois eu vou passar o link para os irmãos ali no YouTube, que eu coloquei lá no YouTube. Ficou bem legal o videozinho, Um vídeo curtinho, mas dá para entender o que aconteceu nesse dia. E se você perdeu, não perca mais. A reprogramação do Ministério da Família estava muito interessante, estava bonita. E, principalmente, estava uma bênção para os casais que renovaram os seus votos, O tempo passou, mas eles ainda continuam dizendo sim.
Um feliz sábado a todos e até o sábado que vem. Vou chamar a Lilian, secretária da igreja, e o irmão Vilney, o ancião, para fazer a leitura. A Estela, a leitura da ata, então, da Comissão de Nomeações. Bom dia. Bom dia, irmãos. Agora vamos cantar em louvor ao Senhor para nos prepararmos para a segunda hora. Vamos cantar o hino do Novenário Adventista, número 136, Quero Estar ao Pé da Cruz. Todos cantem com ânimo. Uma coisa interessante, quem quiser ouvir sua própria voz, se está cantando afinado ou não, prendam um ouvido aqui, uma aba, que aí vocês ouvem a música de fora e também a sua própria voz. Vamos lá? Agora vamos cantar, irmãos, o hino 346, Como Agradecer. Inclusive, hoje, o tema do nosso culto é agradecimento. Nós estamos na festa das primícias. É a primeira vez que nós fazemos a festa das primícias aqui na nossa igreja. E o tema da festa das primícias é gratidão.
Então vamos cantar com ânimo. Amém. Amém. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje. Traduzindo esperança. Como voluntário, eu trabalho como arquiteto e também me dedico a dar aulas de inglês para a comunidade aqui. Também participamos de eventos sociais organizados pela Igreja Adventista daqui, onde vamos para a rua para entregar alimentos e tentar criar um ambiente harmonioso e cheio de amor. Nos países da Ásia Central, não podemos falar abertamente sobre a nossa religião, pois aqui a religião predominante é o islamismo. Mesmo assim, temos certa liberdade para adorar o nosso Deus dentro da igreja e estarmos juntos em comunidade. Fora da igreja não podemos pregar, mas através do nosso testemunho e princípios podemos mostrar às outras pessoas a nossa forma de viver e também compartilhar um pouco sobre o Deus que acreditamos. No início, quando eu cheguei, eu senti o choque cultural, principalmente porque aqui a língua falada é a língua russa, é uma língua muito difícil, mas foi evidente que as pessoas daqui também eram muito amorosas. A maioria das pessoas são idosos ou adultos, nós não temos muitos jovens como nas igrejas do Brasil. Portanto, eu, alguns alunos e amigos, estamos sempre tentando criar um ambiente confortável para podermos compartilhar e adorar juntos ao nosso Deus.
Como em todo lugar, aqui existe muita necessidade. Sempre encontro pessoas que precisam conversar ou precisam de uma palavra de encorajamento e também pessoas que precisam de oração. Eu já gosto muito desse lugar, da comida, das pessoas, da cultura, mesmo sendo tudo muito diferente. Agora temos o projeto de construir um lugar para que possamos abrigar as nossas aulas e nossos alunos de uma forma melhor. Eu e todos os voluntários daqui somos imensamente gratos pelas suas orações, doações e, acima de tudo, dízimos e ofertas. É graças a isso que podemos seguir em frente, adiante, levando a mensagem de Deus. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Bom dia. Vocês já ficaram sabendo que Jesus chorou uma vez? Parece difícil de acreditar, né? Jesus chorando, um homem tão forte e poderoso, realizando vários milagres, chorando. Ele amava muitas pessoas quando estava aqui na terra. Ele tinha uma família muito querida, formada pelos irmãos Lázaro, Maria Madalena e Marta. Marta e Maria Madalena pediam para avisar Jesus que seu amigo Lázaro, a quem ele tanto amava, estava doente. Jesus não ficava apenas em um lugar ou uma cidade. Jesus percorria vários lugares, curando e levando a esperança onde quer que ele fosse. Quando ele recebeu a notícia que seu amigo Lázaro estava doente, ele estava em outra cidade e infelizmente demorou 2 dias para retornar à cidade de Lázaro. E neste meio tempo, Lázaro morreu. Muitas pessoas foram consolar as irmãs e elas ficaram sabendo que se Jesus tivesse chegado a tempo, Lázaro não teria morrido.
E neste tempo que Jesus declarou que Lázaro iria ressuscitar. E Marta disse que sabia. Não, tá certo? Certo, continue. E Jesus declarou que iria ressuscitar. Marta disse que sabia que o irmão dela ressuscitaria. Na manhã da ressuscitação, Jesus explicou com muita calma às suas amigas que a ressuscitação dele ia vir. Mandaram chamar Maria e disse a mesma coisa que Marta. E Jesus estava ali. O irmão dela teria morrido se deixasse claro que a morte iria vencer Lázaro. Quando Maria e as pessoas que estavam ali seguiam Jesus até o túmulo de Lázaro, Jesus chorou. Assim Jesus procurou pelo seu amigo morto, que tanto amava. Jesus pediu que tirassem a pedra do seu túmulo. Mas Marta disse a Jesus que não seria legal, pois tinha mau cheiro e o corpo dele estaria em decomposição. Jesus então falou. Jesus orou a Deus e falou em alta voz. Lázaro, saia para fora. Então Lázaro saiu andando. Que lindo milagre. Que bênção. Saber que os mortos um dia ressuscitarão. A morte é algo normal. Não devemos ficar tristes. Nem mesmo desamparados, pois um dia Jesus voltará e ele ressuscitará todos os nossos amigos. Você acredita que um dia Jesus voltará? E um dia ele ressuscitará todos os seus entes queridos? Então vamos orar. Querido Jesus, é uma bênção estarmos aqui na sua igreja. Muito obrigado por mais um dia de vida. A choro, a morte faz parte da nossa vida, mas sabemos que um dia o Senhor voltará, Senhor. Que nos abençoe nesse culto, nesse resto de sábado, e que um dia nós possamos ver todos os nossos entes queridos lá nos céus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos. Queridos, agora nós vamos ficar em pé para cantar o hino inicial, que vai ser o 350. Senhor Jesus, muito obrigado. Senhor Jesus, muito obrigado por tanta
Vamos ficar de joelhos, aqueles que podem, para elevarmos a oração ao nosso Deus. Nosso Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és soberano em nossas vidas. Nós te agradecemos porque Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e nós ouvimos a voz do Teu Espírito Santo ao nos convidarmos a estar na Tua casa de oração para ter um encontro contigo nessa manhã. Nós te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos deu por meio do Teu sacrifício na cruz do Calvário. Que o Senhor possa abrir nossa mente, o nosso coração, para a mensagem dessa manhã. Que possamos, Senhor, nos encher do Teu Espírito Santo, que possamos, ao sair daqui, Senhor, fazer grandes maravilhas que o Senhor tem prometido ao Teu povo, que é remanescente, o Teu povo que é tapador de brechas, para, Senhor, fazer com que a Tua volta, Senhor, seja abreviada e logo possamos Te ver face a face no reino dos céus. Viemos aqui nessa manhã, Senhor, porque sabemos que somos pó. Sabemos que necessitamos, Senhor, de Ti em nossas vidas. Temos nossas necessidades, seja na área de enfermidade, seja na área de trabalho, seja na área familiar, seja problemas que estamos passando. Mas, Senhor, o Senhor disse que no mundo passaremos por aflições, mas o Senhor disse que nós temos a vitória porque já foi conquistada na cruz do Calvário. E queremos nos apropriar, Senhor, nessa manhã dessa vitória. Já tendo o coração grato, porque o Senhor tem lutado nas nossas batalhas, porque estamos firmes nas Tuas promessas. Que o Senhor seja conosco, seja com Teu povo, nos cuidando a cada dia, nos colocando em Teus braços de amor. Que possamos sair daqui seguros e firmes, Senhor. Que apesar de qualquer coisa que possa estar acontecendo em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, saibamos que o Senhor é quem lutará as nossas batalhas. Que o Senhor possa nos ajudar a cada dia entender os Teus propósitos em nossas vidas. Porque sabemos que o Teu maior propósito, Senhor, é nos levarmos para as mansões celestiais. Andar naquelas ruas de ouro. Ver, Senhor, o mar de cristal. Sentar na mesa do Cordeiro e tomar a ceia, Senhor, contigo. Que o Senhor possa estar conosco nesse momento. Que qualquer situação que possa, Senhor, atrapalhar esse encontro contigo nessa manhã, que possa ser quebrado, que possa ser dissipado, para que possamos ter o olhar fixo em Ti nessa manhã, que possamos aprender de Ti, possamos nos embebedar de Ti, para que possamos, ao sair daqui, fazer aquilo que o Senhor designou para nós, a missão de levar a Tua mensagem para os outros. Essas bênçãos que nós Te rogamos, no doce nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Perfeito. Bom dia, irmãos. Como nós falamos, nós estamos na festa das primícias. A festa das primícias, ela vem de Israel, do antigo Israel, que depois, no sermão, o pastor Gilberto vai falar sobre essa questão da festa das primícias. Vai ser bem interessante. Então, hoje, nós temos aqui como meta a doação. Quem puder, quem pôde trazer hoje, como é que nós vamos fazer? Vocês estão vendo que aqui nós temos 2 mesas e nós temos aqui a caixinha de doações. São 2 coisas diferentes. Essa caixinha das doações é realmente as caixas para todos os mantimentos e coisas que os irmãos trouxerem, material de limpeza, higiene, roupa, enfim, tudo que vocês quiserem doar às pessoas que precisam, estará aqui. E essa outra mesa vai ser das profissões, coisas que simbolizam as profissões, ou as atividades, ou o nosso trabalho. Por exemplo, quem é motorista pode trazer um carrinho de brinquedo, ou um desenho do carrinho de brinquedo. Quem é cozinheira pode trazer, sei lá, uma colher de pau. Isso daqui é somente para representar essas. A minha função, como tem a ver com mecânica, eu sou engenheira mecânica, mas é outra área, não é carro. Mas aí a minha representação será o quê? Uma chave de fenda, está aqui.
E essa questão aqui, eu trouxe alguma coisa para poder ajudar o pessoal, está aqui. E o intuito é que todos esses alimentos e essas doações vão ser recolhidos, e semana que vem nós vamos ter o auge do nosso ano, que é o mutirão de Natal. Então, agora nós estamos, desde o mês de dezembro, está sendo inaugurado o período do mutirão de Natal. E agora nós começamos com essa semana da festa das primícias, agradecendo a Deus. Isso é uma forma de agradecimento a Deus, por tudo que Ele nos deu durante o ano, pelas bênçãos maravilhosas que Ele nos concedeu e pelas atividades que nós fazemos, seja para a gente sobreviver, a nossa atividade do dia a dia, que nós ganhamos nosso dinheiro para sustento, como também aquelas atividades que muitas vezes não são remuneradas, mas são fundamentais, como das donas de casa, que trabalham horrivelmente para manter o seu lar. Isso é uma atividade não remunerada e que deve ser abençoada também. Então, vai ter o seu momento de oração para abençoar as nossas atividades, para que Deus continue nos abençoando naquilo que nós fazemos, e também que as coisas que nós podemos ter, nós podemos também dividir para auxiliar outras pessoas. Então, nesse momento, queridos, eu peço assim, que as famílias, as pessoas que trouxeram alguma coisa, por favor, venham, e quem trouxe o símbolo da sua... Isso daqui depois vocês recolhem, viu? Não é para ficar aqui. Depois vocês coloquem ali o que representa a sua profissão, coloquem aqui nas mesas, aqui. Tá ok, queridos? Relembrando, tudo que foi recolhido aqui de doação vai ser entregue no próximo sábado, no mutirão de Natal. Perfeito? Quem não trouxe hoje, queridos, por uma questão de que não lembrou, algum outro problema, pode fazer isso na semana que vem, no culto pela manhã. Perfeito, queridos? Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida em tuas mãos, meu coração vem transformar em Cristo um novo ser, cada vez mais. Eu te agradeço, Senhor, pelo carinho, pelo amor, pelo cuidado que tens por mim. Toma minha vida
Agora nós vamos começar o nosso sermão. O pastor Gilberto, ele vai conduzir o nosso sermão a respeito da nossa primeira festa das primícias. Que essa seja a primeira de muitas. Pastor, agora é com o senhor. Que Deus lhe abençoe na mensagem. Muito agradecido. Hoje é um momento especial. Sempre eu tenho uma dificuldade, eu não sei se todos os maridos têm esse problema. Todo lugar que eu chego, quando eu estou sozinho, já a pergunta é dirigida: cadê sua esposa? Quando Jesus falou que é uma só carne, parece que é verdade mesmo, né? Então, eu estou dando sempre explicação. A Mariglê hoje ela está pregando lá no Alto Teresópolis. Então, a gente tem que estar falando aí. Eu lembro que quando eu comecei aqui o meu ministério, aliás, antes de casar, minha esposa, ela me falou de 3 famílias. Ela sempre falou, tem 3 famílias lá em Porto Alegre que eu tenho uma admiração muito grande. E uma era a irmã Luísa Vendramin, que ela tinha uma escola ali na Juca Batista, já é falecida, a irmã Borghese. A outra família que ela sempre me falava muito era a Márcia. Márcia era uma colega dela que trabalhou com ela na associação. E ela sempre falava de uma terceira família, a Esté, doutora Esté. Então, a doutora Esté são pessoas, e por incrível que pareça, hoje está falando com a Mariglê, já viu que as 3 pessoas que tu me falava quando nós éramos namorados, as 3 falecidas já? A Márcia faleceu faz 2 anos, a doutora Esté também, faleceram muito próximas. E também a irmã Luísa faleceram também. E eu brinquei com ela, cuidado que agora talvez nós sejamos os próximos. Mas é isso aí, a vida, né? A vida é tão rápida. E eu quero, nesse momento, expressar minha admiração muito grande pela família da Esther. Hoje aqui está conosco aqui o Dr. Paré, que é uma pessoa que a gente, depois que chegamos aqui, nos tornamos muito próximos, muito amigos. E temos sido amigos muito próximos. Então, fica a minha palavra de gratidão por ter conhecido essa família. Sempre tem nos apoiado, tem nos ajudado muito em nossa estadia aqui na cidade de Porto Alegre, porque apesar de eu parecer ser gaúcho, eu não sou gaúcho, sou nordestino, sou de Maranhão, Bacabal, cidade de Bacabal, mas vim aqui para o sul e fui acolhido pelos gaúchos, e estou muito bem aqui, graças a Deus. Se nós dessemos espaço para você agradecer a Deus, quais são 5 motivos de agradecer? Eu não vou dar, logicamente, espaço, senão eu não teria tempo para pregar, né? Mas eu gostaria que você pensasse agora, nesse momento, 5 agradecimentos a Deus, 5 bênçãos, 2025. Está lembrando? 5 bênçãos? Quantas bênçãos Deus tem nos dado. Mas ano que vem, talvez nos dê um tempo mais, nós vamos dar oportunidade para alguns contar as bênçãos, testemunhar os milagres que Deus fez em 2025. Aliás, 2026. Até lá nós estaremos com vida. Amém, irmãos? Sabe que na vida nós temos 2 reações: agradecer ou reclamar. Não é assim? Normalmente, eu fico pensando naquele povo de Israel. A Bíblia, dizem que, a Bíblia, que eu até queria ler esse texto com os irmãos para iniciar, Êxodo capítulo 2, verso 23, diz assim, Êxodo 2, verso 23. Êxodo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa de quê? Por que ele estava gemendo? Alguém me ajuda?
escravidão. Eles clamaram. E seu clamor chegou até onde, irmãos? Esse povo sabia reclamar, hein? Reclamavam tanto que na terra não segurou, teve que chegar até a presença de Deus no céu. E Deus ouviu o gemido e lembrou-se da sua aliança com mais Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos e atentou à situação deles. Deus ouviu e atentou à situação deles. Irmãos, Deus enviou quem para libertar o povo de Israel? Qual foi a pessoa que Deus escolheu? Moisés. Moisés foi lá, 10 pragas, e o povo saiu. Agora, irmãos, interessante. Deus permite provas na vida da gente, sim ou não? Provas nós temos. E eles saíram como celebridades. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles eram estrelas, eram vitrines. Saíram eufóricos. Mas quando chegou a primeira prova, o que aconteceu? Ele estava de um lado, tinha uma montanha, do outro lado a Bíblia diz que tinha outra montanha. Na frente dele o que tinham? O mar vermelho. E atrás dele o que tinha? Os exércitos de Faraó. Qual foi a reação daquele povo? Sério? Ô Moisés, por acaso não tinha cemitério lá no Egito? Pelo menos lá a gente ia morrer com certa dignidade, ia ter um sepulcro lá para ser lembrado. Não é isso que nós pedimos para você, deixe que a gente sirva aqui, porque é melhor servir aqui do que morrer no deserto. Irmãos, eles passaram pelo mar, pela experiência ali, e quando chegaram lá, antes de entrar na terra da promessa, faltou o quê? Água. Então já começaram ali as reclamações. E assim foi a reclamação a vida inteira. Irmãos, aquele povo vivia num paraíso. Lógico que no deserto. O que é que tem no deserto, irmão? Quem me ajuda? Nada. Não, tem muita coisa. Muita areia. E o que tem mais no deserto? Muito vento, sol escaldante, dificuldades. Irmãos, o que Deus fez? Ele colocou o quê? Uma nuvem. Uma nuvem. Então, o sol não era problema mais para eles. Sabe o que eles tinham? Ar-condicionado. Olha, se você está num deserto, num lugar escaldante, e você tem um ar-condicionado, está bom ou não? E eles tinham mais coisas ainda. Eles tinham lojas para comprar roupas. E tinham o quê? Loja para comprar sapato. Não, você está dizendo que não? Mas tinham. Sabe por quê? As roupas. 40 anos, irmãos. Aquelas roupas não envelheceram. Então, tinha ou não tinha loja? Sim, só que a loja se renovavam. E sapatos também, a Bíblia diz que as sandálias não envelheciam. Era milagre ou não, irmãos? É muita bênção ou não? Mas sabe o que é que acontecia às pessoas? Eles começaram... O que a Bíblia diz? Vocês vão ficar impressionados. Eles disseram, olha, nós estamos cansados desse deserto.
E outras coisas, ele tinha o Carrefour dentro, lá no deserto também. Tinha ou não tinha o Carrefour? Tinha. Então, eles tinham ar-condicionado, eles tinham lojas, eles tinham supermercado, e eles tinham o que mais? Ar-condicionado 24 horas, irmão. Era para agradecer, sim ou não? Sim. E ninguém morreu de sede. Deus fazia algum milagre e não tinham sede. Mas, infelizmente, irmãos, sabe qual o testemunho que eles deram? Ele diz, nós não aguentamos mais esse lugar. E o maná, que era uma bênção, irmão, Carrefour ambulante, eles disseram, 40 anos que eles não sentiram falta de nada. Não tinham falta de nada. E ainda o ar-condicionado. E eles disseram, por que você nos trouxe esse deserto, onde não há água para beber, e nossa alma tem fastio desse pão vil? É ingratidão ou não, irmãos? Muita ingratidão. Muita ingratidão. Eu imagino aquelas mulheres sentando na porta de suas casas, nas tendas ali, e uma falando para a outra. Eu não estou dizendo só mulheres, não, eu estou dizendo que os homens também falavam assim. Uma para a outra dizia, fulana, que saudade do Egito. Vocês lembram daqueles pepinos que a gente tinha? Aqui não tem pepino, não tem alho, não tem mel, alho silvestre. E lembra dos peixes de lá, que a gente comia à vontade? Irmãos, há o risco de nós sairmos do Egito, mas o Egito não sair da gente. Ingratidão. O risco de nós sairmos do Egito, mas o Egito não sair da gente. Na vida, nós sempre vamos nos encontrar numa gangorra entre o medo e a fé. Quando você aumenta a fé, do outro lado, a gangorra, o que é que vai acontecer com o medo? O medo diminui. Por outro lado, se o medo aumenta, o que que acontece com a fé? A fé vai diminuir. É assim que nós nos depararemos no dia a dia. Vejam que esse povo estava como escravo. Como é que vive um escravo? Um escravo, ele não tem direito ao 13º salário. Aliás, ele não tem direito nem o salário. Queria comprar um carro, não podia, porque a loja concessionária não ia vender, porque dizer, não, como é que você vai pagar esse carro? Ia comprar uma casa, os donos da casa diziam, não, vamos vender para você, você não tem como pagar. Não tinha Bolsa Família também, irmãos, nem Bolsa Gás. A vida para eles era o quê? O salário dele. O que era o salário que eles tinham? Combustível, comida. Então, era um povo agredido, era um povo humilhado. Sabe que, eu não sei se você, mas eu já passei por muitas situações de ingratidão. Em vez de agradecer, você ajudar uma pessoa com uma passagem de ônibus, e depois um dia encontrar a pessoa, você ajudou porque você quis, eu não pedi nada para vocês. E pior que ele não pediu mesmo, é que a gente se tocou, né? Você sabe que
quando somos ingratos a Deus, hoje nós estamos numa festa das primícias aqui. Eu vou colocar minhas Bíblias aqui, que foi o desafio. Vou colocar 6 Bíblias aqui no final. Vou pegar no carro lá. Agradecer a Deus, ser grato a Deus por tantas bênçãos, irmãos. Olha, eu vou te perguntar uma coisa para vocês aqui. Quem aqui se batizou, depois do batismo, a vida piorou? Me procure depois. Quantos aqui melhoraram de vida depois do batismo? Levante a mão direita. Quem piorou, não levante a mão, mas me procure na saída ali. Vamos ter que conversar. Irmão, 99% nós só temos a dizer, só melhorou. Às vezes eu fico pensando, o que seria de mim lá no Maranhão? Se os meus tios, tinha 17 tios, ninguém tinha nem casa para morar, irmãos. E o que tinha melhor situação, tinha uma bicicleta. Eu ficava pensando, se meus tios têm uma bicicleta, o que vai ser de mim? E quando eu volto no Maranhão, né, minha mãe disse, Gilberto, tinha tanta vontade de ir embora do Maranhão. Era tão grande, Gilberto, ela contando para mim, que quando chegou na esquina ali do hotel, eu pensei que tu ia virar para trás para dar um tchau. Mas tu nem virou, passou direto. Desespero para ir embora. E era verdade, irmão. Eu acordava de manhã, quando eu vou embora aqui desse lugar? Porque eu olhava para meus tios, uma miséria extrema. E eu pensava, não quero isso para a minha vida. Agradecer. Hoje eu sou muito grato a Deus por tudo que Ele fez na minha vida. Ajudar um familiar, eu já ajudei vários. E ele chegar e dizer, olha, tu ajudou porque tu quis. Eu não te pedi nada. Quem ajudou já um familiar, não levante a mão. Mas quem ajudou já um familiar e você recebeu isso aí? Você ajudou porque você quis. Se eu pedisse aqui, tinha muita gente levantando a mão, viu? Mas não é o seu objetivo. Sabe que os ingratos, as pessoas que não têm gratidão, elas acham que tudo que você faz por ela não é mais do que seu dever. O ingrato, ele pensa, estão me ajudando, mas eu mereço muito mais do que estão me ajudando. E ele pensa, essa igreja é ingrata, me ajuda muito pouco, eu mereço mais. E quando a igreja não ajuda na expectativa do ingrato, ele ainda diz, essa igreja é a igreja de Laodiceia, é uma igreja morna. Vocês lembram a experiência dos leprosos com Jesus? 10 leprosos. Eu fui pastor aqui, no tempo de Belém, no tempo que era um distrito, eu atendia o leprosário, lá na cidade de Itapuã. E bom, você já viu um leproso? Quem você nunca viu um leproso, é uma situação terrível. Você olha para ele, e muitos deles não têm nariz, outros não têm lábios, outros não têm os dedos. Então, hoje, quando eu estou pregando esse sermão, eu estou falando de uma coisa, de alguém que realmente conviveu ali com leprosos. E Jesus tinha diante de si quantos leprosos? Quantos leprosos Jesus curou? 10 leprosos. E eu fico pensando, quando Jesus curou aqueles 10 leprosos, eu não sei como estava a situação dele, mas a vida de um leproso no tempo bíblico era pior do que hoje. Hoje em dia tem remédios. Tem hospitais que cuidam dos leprosos. Mas naquele tempo os leprosos, eles viviam fora dos muros.
E agora eles são curados. Imagina. Sem nariz, alguns sem parte dos lábios, sem parte do corpo. E quando eles estão indo, quando olham para o seu corpo, restaurados. E agora vem a pergunta: quantos voltaram para agradecer? Um apenas. E o mais grave, o que voltou não era de Israel, era um quê? Ainda era samaritano. Eu quero fugir um pouquinho do sermão sobre gratidão, mas não fugindo muito. Às vezes nós precisamos ser mais grato a Deus pelas bênçãos que Ele nos dá. Eu quero dar uma dica aqui. Você sabe que há duas formas de você ficar rico. Está todo mundo agora atento, né? Eu falei em ficar rico, todo mundo agora ficou atento. A primeira forma de você ficar rico, sabe qual é? Levantar bem cedo, pegar o ônibus e trabalhar. Essa é a forma número 1. Agora a segunda. Se você quer ficar rico, a segunda forma é ficar contente com as coisas que você tem. Ficar contente com a casa que você tem já é uma riqueza. Tem pessoas que é grato a tudo. Agradece por tudo. Tem outros que reclamam por tudo. Você sabe que eu era pastor ali em Viamão e eu atendia Morro Grande, que é uma cidade ali próxima. Naquela época não era distrito, hoje é, mas naquela época não era. Eu estou falando assim, alguns já estão pensando que eu tenho mais de 30 anos, né, com essa aparência de 30, né? E quando eu falo que fazer 67, alguns ficam até apavorados com essa aparência jovial. Mas interessante, que aquele irmão chegou para mim e disse o seguinte: o meu irmão é plantador de arroz e já falou que quando ele alcançar R$1 milhão no banco, 20 anos atrás, logicamente, ele vai parar de trabalhar. Eu não falei mais com esse irmão, depois saí de lá, nunca mais voltei. Mas eu tenho vontade de voltar lá, irmão Neri, falar com ele. Irmão Neri, o seu irmão já alcançou 1 milhão? Ele com certeza vai dizer que são plantadores grandes de arroz, mas é que ele falou que agora ele quer 2 milhões. Eu tive pensando, analisando agora recente, a história de Elon Musk. Esse homem é tão rico, ele é australiano, mas vive nos Estados Unidos. Ele tem uma fábrica de carros elétricos chamada Tesla. Esse homem é tão rico, esse Elon, que a fortuna desse homem, acreditem, 433 bilhões de dólares. É tri. E eu fui analisar aqui a experiência desse homem, irmãos. Dizem que ele, para ficar pobre, ele precisa gastar por dia 60 milhões de dólares por dia. Imagina. Se nós com $1 milhão, você já pondo na poupança, vai viver como rico no Brasil. Ele precisa gastar 60 milhões por dia. E sabe quantos anos ele vai precisar para gastar todo o dinheiro dele? 800 anos. Agora, o que mais surpreende é o seguinte: eu às vezes fico pensando, se Jesus se encontrasse com Elon Musk, os dois, Jesus vai olhar para o Elon e vai dizer: tu está contente, Elon, com toda a fortuna que você tem? Sabe o que ele vai dizer? Não estou contente. Qual é a sua meta, Elon? Dobrar a minha fortuna. Quando eu atingir 800 bilhões de dólares, pronto, parei.
Mas se Jesus voltasse daqui 10 anos e encontrasse com ele, ele ia dizer, não, é quando eu dobrar a minha fortuna. Ou seja, irmãos, se nós temos uma fórmula bem simples de ficar rico, ficar contente, grato com o que você tem. Agradecer a Deus pelo trabalho, agradecer a Deus pela casa que você tem. Quantos não tem? Agradecer pelo carro que você tem. Tem muitos que não têm carro. Mas outros têm que agradecer pelo ônibus que tem para ir ao teu trabalho. E outros têm que agradecer pelas pernas que tem para andar. Sabe, irmão, nós temos muito a agradecer, mas também nós podemos, assim como o povo de Israel, entrar pelo caminho da ingratidão. Sabe que quando Jesus se deparou com aquele homem que era um Elon Musk do tempo dele, o que ele dizia? Eu vou ter que aumentar os celeiros, dobrar os celeiros. E Jesus se referiu a ele de que forma? Louco. Esta noite tudo pode acabar. Gratidão, irmãos. Agradecer a Deus. Eu enumerei aqui porque as pessoas não são gratas. Primeiro, as pessoas não são gratas porque o sucesso dos outros incomoda elas. Se a pessoa chegou com um carro melhor, aquilo para ele já é um motivo de tristeza. Como eu estou triste hoje, por quê? Porque o fulano trocou de carro. Ele gosta da prosperidade na vida dele, não dos outros. Ele gosta de ganhar, mas não que os outros ganhem. No jogo da vida, ele precisa ser a estrela. Gosta de ter reconhecimentos. O prato mais cheio sempre deve ser o dele. Gosta de ser convidado, mas nunca convida ninguém. Ele deseja ser a estrela brilhante. O povo de Israel, eles tiveram 10 provações. E em todas elas, eles foram reprovados. Primeira, a incredulidade. Ali no Mar Vermelho, eles caíram. Disseram, não tem sepulcros lá no Egito? Por que nos trouxe para morrer aqui? Incredulidade. Eu vou mencionar 10 aqui para os irmãos. Mas eu quero abrir um pequeno espaço aqui nessa parte do sermão para dizer aos irmãos que Deus tem 1000 chaves. Ellen White diz, Deus tem 1000 chaves para resolver o nosso problema. Ou seja, quando o povo de Israel estava ali, eles disseram, não tem mais saída. De um lado tem montanha, do outro tem montanha, na frente tem o mar, atrás estão os inimigos, e Deus diz, olha, eu tenho 1000 fórmulas de tirar vocês daí. Você já passou por um problema? Que aquele problema você diz, não tem saída. Você está devendo e não tem como pagar. Não vou pedir para levantar a mão, não, aqui, que é capaz que muitos vão levantar a mão. Você tem problema de dívidas. Deus diz, olha, eu tenho solução. Já aconteceu na sua vida de aparecer dinheiro no banco? Eu já. Não uma nem duas, muitas vezes. Apareceu dinheiro no banco. Dinheiro que você não tem, que aparece lá. Isso é uma história longa, eu não vou contar, mas eu comprei uma casa lá em Cachoeirinha. Quando eu fui pegar a chave para pegar, naquele shopping que tinha Del Valle, um nome assim, lá em Cachoeirinha, um shopping que tem lá.
Aí quando eu fui pegar a chave lá para ver a casa, era um pombalzinho. Se você falasse alguma coisa, o vizinho ouvia. E Deus fez um milagre, irmãos. Naquela que o dinheiro todo mês estava lá. Eu sei que eu terminei vendendo aquilo lá e comprando outra coisa, porque não tinha condição. Então, Deus faz os milagres, efetua milagres, e muitos milagres. A segunda, quando faltou água, murmuração. Cadê a água? Vamos morrer de sede aqui. Irmão, Deus tem essa palavra. Se você sair nessa manhã com essa certeza daqui, o sermão já valeu tudo. Se você sair nessa manhã com a certeza que a irmã White fala, que Deus tem 1000 chaves para resolver o seu problema, que você não tem nenhuma. Quando a gente está com um problema, parece que o problema é tão grande, que a gente diz, não tem chave. E Deus diz, eu tenho 1000. 1000 chaves. Nosso Deus é grande demais. Às vezes a gente diz para Deus, Senhor Deus, estou com um grande problema. E há uma frase que diz, não diga para Deus que você tem um grande, diga o seu problema. Quem tem que ser grande, irmãos, é Deus, e não é o problema. Segunda, falta d'água. A impaciência. Primeira, a incredulidade. Segunda, a murmuração. Terceira, a impaciência. A falta de carne. Ah, lá no Egito nós tínhamos peixe à vontade. Não é verdade. No Egito vocês tinham muito o quê? Exploração. Deus mandou codornizes. Sabe quantos anos eles comeram carne? Quantos meses? Aliás, desculpa, quantos dias? 30 dias. Impaciência, reclamação. Ali, falta de água para o povo beber em Refidim. Ali, o próprio Moisés foi vítima. Ali, depois de Refidim, ficou decretado que ele não entraria na terra da promessa. Depois, a quinta provação, quando Moisés subiu para o monte, ficou 40 dias, o que aconteceu? Fizeram um bezerro de ouro. O povo chegou para o Arão, Arão, olha, vamos precisar de um substituto aí. Você não quer ser o substituto do teu irmão? E o Arão fez um bezerro de ouro, irmãos. Sabe que depois do bezerro de ouro, o relacionamento de povo com Deus mudou radicalmente. Antes dizia, Deus falava, o meu povo. Depois do bezerro de ouro, o que Deus disse? O teu povo. Mudou-se completamente o relacionamento entre Deus e Israel. Sabe, irmão, há alguns pecados na vida de uma pessoa que pode mudar radicalmente o relacionamento daquela pessoa com Deus. Todos os pecados são iguais, mas alguns pecados podem ser um divisor de água entre nós e Deus. Sexto, a irreverência. Quando os sacerdotes levaram o fogo estranho perante Deus, Nadab e Abiú. Sétimo, murmuração. A Bíblia diz que ali um fogo consumiu as pessoas. Oitavo, irritação. O povo ali fala, nós estamos com saudade do Egito, porque lá nós tínhamos comida, peixes à vontade. O nono, ali o relatório dos espias. Quando Deus mandou aqueles 10 espias espiar a terra. E o relatório foi o pior possível. Os espias quando chegaram, aqueles homens traziam nos seus ombros, não um homem,
um cacho de uva, eu não sei na cidade de você, na casa de vocês, mas um cacho de uva eu trago na minha mão. É assim ou não é? Cacho de uva eu trago na mão. Mas, irmãos, a terra era tão boa, a terra manava leite e mel. Sabe como eles trouxeram um cacho de uva? 2 homens. Imagina um cacho de uva. E eles tiveram, desculpa a expressão, cara de pau. Não se deve usar essa palavra, né? Em sermão, mas eu vou usar aqui. Tiveram a cara de pau, desculpa repetir, de dizer para o povo, olha, essa terra que nós estamos é uma terra ruim, ela assola os moradores. Mas quando eles disseram, mas o povo de lá é gigante, e ele estava com um homem com um cacho, segurando ali, a terra não era ruim, era o quê? A fé que era pequena, irmãos. E interessante, é o que eu falei, a fé era tão pequenininha e o medo muito grande, que o relatório foi o pior possível. E a Bíblia diz que Deus teve que intervir. Eu quero concluir esse sermão de gratidão, nessa data tão especial aqui, da festa das primícias, onde os irmãos vieram aqui entregar para Deus os frutos recebidos desse ano. Quero também dizer que esse ano está terminando. 2025 está apagando as luzes, terminando. Mas quero dizer para os irmãos, sabe que algumas coisas que a gente perde na vida, que a gente diz, puxa, perdi, e na realidade a gente não perdeu, a gente só ganhou. Eu tive uma namorada, irmãos, que na época eu fiquei muito triste, quando ela me abandonou. Eu fiquei mal. E hoje eu fico pensando, olho para o rapaz que eu tinha uma inveja dele, e puxa, conquistou minha namorada, eu namorando com ela. E hoje eu fico dizendo, que livramento, irmão. Que livramento. Eu agradeço muito esse rapaz. Porque na época já era difícil, ela não perdia uma novela, era uma luta danada. Mas eu, como querendo ser pastor, e ela na novela. E hoje eu fico dizendo, irmão, algumas coisas não são percas, são livramento. Então, se alguma coisa de repente se puxa, eu perdi, de repente Deus diz, não, você ganhou. Então, 2026 já está começando a brilhar. Então, já quero agradecer a Deus, porque cada ano, irmão, que está chegando, eu já tenho uma gratidão tão grande. Eu antigamente ficava preocupado, pois estou envelhecendo. Hoje eu estou ficando tão grato, porque só há 2 caminhos. Ou você envelhece, ou você morre. Como eu não quero morrer, eu estou ficando tão feliz por estar ficando velho, irmão. Então, 2026, Deus é testemunha. Eu estou tão feliz, irmão, por estar alcançando 2026 e estou orando para que chegue logo. E fico pensando, puxa vida, 2027, eu espero estar lá também. Sabe, irmão, agradecer. Então, o ano que está terminando, agradecer porque passou. E a expectativa do próximo ano. 2026 está chegando. Vamos agradecer. E por último, sabe que uma das coisas mais maravilhosas que aconteceu na minha vida foi perdoar. Eu tinha muita dificuldade de perdoar as pessoas. Muita dificuldade. E tomaram uma decisão de uma mesa, me transferiram, e eu não gostei da transferência. Foi para Osório, uma cidade que é bonita, Torres, cidades maravilhosas, naquela época era um distrito só, mas eu não gostei da transferência.
E eu fiquei no meu coração com ódio de um administrador. E eu pensei, mas eu não posso ter ódio. Eu preciso perdoar. E eu chegava para o administrador, conversava com ele, vamos lá, vamos acertar. Não, está acertado, eu não fiz nada. Mas eu saía depois, a mágoa estava lá. E depois fui lá de novo, olha, vamos aqui, ainda não está resolvido, vamos conversar de novo? Vamos conversar de novo, eu com ele. Então chegava depois, a mágoa ainda estava ali. Aí, irmãos, um dia, sexta-feira, Mariglê estava fazendo cafuné, faz 20 e poucos anos isso, 27 anos, fazendo cafuné na minha cabeça, e falou o nome do pastor. Explodiu de novo. E ela, tu não já conversou 2 vezes com ele? Se abraçaram, se perdoaram? Eu digo, já, mas eu não sei porquê. E eu subi, irmãos, naquela época a gente morava numa casa de 2 pisos, subi para o andar de cima, e falei, Senhor Deus, eu pensei que perdoar era só bater um tapinha nas costas, e conversar e está resolvido, e eu estou vendo que a coisa não é assim não. Perdoar não é tão fácil. Eu falei para Deus, perdoar não é tão fácil não, eu pensei que era facílimo, só chegar e conversar. Já conversei 2 vezes, irmão, de dar tapinha nas costas. Deus naquele dia colocou a mão aqui, irmãos, e eu vi aquela mão pesada entrando. Gente, eu falei para Deus, Senhor Deus, o que está acontecendo comigo? Tem uma mão entrando aqui na minha cabeça, e aquela mão foi até o coração, irmãos, e aquela mão foi levando. Aí sim perdoei. Que bênção é perdoar os outros, irmão. Olha, antigamente a gente pensava, não, eu vou ter ódio dele, vou prender ele aqui no ódio. Bobagem. Quem você está prendendo é quem? É você mesmo. A gaiola que está ficando é você, a pessoa não. E eu era pastor num distrito, e tinha uma irmã muito brava. Essa irmã era muito brava. Ela era grande, tinha quase 2 metros de altura, tanto de altura que ela tinha de brabeza. E um dia eu fui conversar com ela, estava com câncer. Lógico que vai, pessoa que tem muito ódio vai ter que. Pouquinho tempo pegou câncer. E eu cheguei com ela, irmã, a senhora está doente, a senhora precisa perdoar as pessoas. Ah, eu perdoo, mas o diretor da igreja eu não perdoo. Olha, pastor, ela falando para mim, olha, pastor, quando ele passa aqui com aquele Uno, eu já pensei várias vezes em parar o Uno dele. E quando ele parar, eu não vou pedir nem para ele abrir a porta. Eu vou tirar ele pelo vidro. E falei, mãe do céu, a senhora precisa perdoar o Renato. Vou contar para vocês, fiz uma oração por ela, irmão. E eu confesso, antes dela morrer, pouquinho depois, antes dela morrer, Deus é testemunho, eu fiz oração por essa mulher, e falei para ela, irmã, quando eu terminei a oração, parece que todo o ódio da senhora veio na minha mão, irmã. Uma coisa gosbenta, assim, eu tirei, e agora a senhora está livre. E a mulher morreu em seguida. Eu quero dizer para os irmãos, perdoar é a melhor coisa que você faz para o seu coração. Perdoar todo mundo. Se você quer ter paz, ser grato a Deus, ter alegria no seu coração, perdoe. Às vezes, mas ele nunca me procurou para pedir perdão, não importa. Perdoe você. Porque o perdão, o mais beneficiado, é você mesmo. É como um pássaro que se desprende. Pássaro, é você que é o pássaro. Está saindo, tendo liberdade. Irmãos, eu concluo minha mensagem dizendo, e agradecendo a Deus, e eu sei que cada um de nós temos motivo para agradecer. Próximo ano estaremos juntos,
Próximo ano estaremos juntos aqui. E eu estou me prontificando a ajudar mais essa igreja. Servir mais essa igreja. Essa igreja é do ladinho de casa. Eu moro bem pertinho daqui, irmãos. E eu quero dizer para os irmãos, próximo ano eu estarei mais junto com os irmãos aqui no Cristal. Que Deus abençoe a todos. Nós temos agora um hino final, que a nossa diretora do departamento vai anunciar. Depois nós iremos fazer ainda a oração. Bom, irmãos, esse sermão de agradecimento lindo, maravilhoso, vamos levantar e vamos cantar o hino 338, que Deus não se cansa de amar. A nossa diretora de música, Su, vamos lá, Su. Andamos pela vida sem destino ou direção. Quando faltam os amigos, autoestima e emoção. Deus nos chama pelo nome, Ele vê nosso cansaço, quer nos devolver a paz e quer de volta nosso abraço. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus comprou-nos com seu sangue. Deus conhece nossa dor. Se este mundo nos maltrata, em seus braços há amor. Sua graça é infinita, nele está a salvação. Se são grandes nossas quedas, bem maior é o seu perdão. Nossa esperança, numa cruz por nós morreu, pra ter sempre ao seu lado quem um dia se perdeu. Ele o ama pessoalmente, é o Cordeiro de Deus. Se ele tira os pecados do mundo, Ele vai tirar os seus. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus ampara seus filhos, mas a alma quer dar pra curar as feridas que ainda estão por fechar. E se estamos cansados de cair e falhar, Deus nos toma em seus braços, não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Deus não se cansa de amar. Amém. Curvemos nossas frontes. Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela esperança que nós temos em nosso coração.
de um dia estarmos na Tua presença. Agora, Pai, nós queremos Te agradecer também pelas bênçãos recebidas desse ano, pelos presentes que nós, nesse momento, dedicamos a Ti. Tu aceite, que possamos estar dispostos a ajudar as pessoas que estão próximo a nós, com os nossos bens, com os nossos recursos também. Obrigado, te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém. Antes de sair, cumprimente a pessoa que está ao seu lado aí, desejando um feliz sábado. E já aproveitando, desejando um 2026 cheio de bênçãos também. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu